Livro de Êxodo, capítulo 5. Segundo livro da Bíblia, capítulo 5. Os irmãos encontraram? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não dê ouvido às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo, seus capatazes, e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Respondeu o Faraó, versículo 2: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque nós conhecemos ao Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é. Por tua graça e por tua misericórdia, o Senhor se revelou a nós por meio da pregação do Evangelho, e por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nós te conhecemos. E hoje temos comunhão com o Senhor, andamos com o Senhor, somos guiados pelo Senhor, dirigidos e sustentados pela graça do Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa noite, é para cultuar ao Senhor, é para bendizer o teu santíssimo nome, é para render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Deus fala conosco, fala ao nosso coração, responde aos nossos anseios, às nossas indagações, e que a tua palavra caia sobre nós, que a porção que o Senhor nos reservou
possa saciar a nossa fome e nos alimentar espiritualmente. Nós oramos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu estive lendo esse texto de Êxodo, todo o livro de Êxodo, durante essa semana, e fiquei impressionado com a arrogância do faraó. Fiquei impressionado com a sua altivez e comecei a pensar nos grandes vultos que a história já produziu. Alguns homens muito famosos e poderosos que alcançaram uma posição de dominação sobre os outros, que obtiveram poder político e autoridade e capacidade de subjugar e de dominar outras pessoas. E quanto mais poder, quanto mais domínio, quanto mais pessoas subjugadas, quanto mais pessoas dependentes da sua voz e de decisões suas, mais arrogantes, soberbos e altivos esses homens se tornaram. Quando Moisés, em obediência a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que possui todo o poder e toda a autoridade, quando Moisés chega diante de Faraó, em nome do Senhor, desse Deus criador dos céus e da terra, Moisés não queria e não poderia vir em seu próprio nome. Quando Deus lhe disse, vá até Faraó e diga-lhe que o Senhor, Moisés já disse, Deus, o Faraó não vai me escutar, ele não vai me ouvir. Quem sou eu para ir até diante desse homem poderoso, governador da maior potência mundial daqueles dias? Quem sou eu para chegar diante de Faraó? E o Senhor lhe disse, você não vai em seu próprio nome, você não vai com a sua própria autoridade, mas você vai em meu nome, o grande eu sou. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o Senhor do Egito, eu sou Deus. É em meu nome que você vai até diante de Faraó e diga-lhe, o Senhor está lhe dizendo, Faraó, solta o meu povo, liberta o meu povo. O que mais me impressiona não é o titubeio, o fraquejar acovardado de Moisés, o seu temor, porque eu também temeria, e você certamente, qualquer um de nós, temeríamos chegar diante daquele homem poderoso daqueles dias. Mas o que mais me causa estranheza é a resistência do faraó. É a sua altivez, a sua arrogância. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas nós lemos, e eu repeti o versículo 2 do capítulo 5, quando Moisés chega para Faraó e diz, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. E o Faraó responde, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Numa afronta ostensiva à voz de Deus, ao mandamento de Deus. E como estava lhes dizendo, eu fiquei pensando que isso não aconteceu somente com o faraó. Muitos outros grandes líderes da história da humanidade creram piamente que eles eram deuses, ou então que eles eram filhos da divindade, e pela posição que ocupavam, e pelo temor que infligiam sobre os outros, acreditaram piamente que eram deuses. Um dos primeiros homens que a Bíblia fala que foi tomado desse espírito, desse sentimento, foi o Nimrod, o construtor de Babel.
diz que o Nimrod assentou na cabeça dele que ele seria grande, que ele seria poderoso na terra, que ele seria tão grande, tão poderoso, que ele faria face a Deus, ou que ele se levantaria diante de Deus, ou perante Deus, como que confrontando a Deus e a sua autoridade. E mais adiante nós vamos encontrar um outro homem que foi muito poderoso na terra, que governou um dos primeiros e mais poderosos impérios, que dominou quase todo o mundo antigo, Nabucodonosor, que a partir da Caldeia, que a partir da Babilônia, estendeu os seus domínios por toda a Mesopotâmia, atingindo o Oriente Médio, e por ali estendeu o seu poder, e a sua palavra decidia a vida e a morte. E tomado desse poder e dessa autoridade, construiu a mais bela cidade de todos os tempos, a grande Babilônia, com seus jardins suspensos. E diz que num dia o Nabucodonosor, passeando por aqueles jardins e contemplando a grandiosidade da sua criação e do seu poder, ele foi tomado de um espírito de soberba tão grande, como que dizendo: olha aí, Nabucodonosor, tudo quanto você construiu, ninguém fez uma coisa como essa. E naquele exato momento, ele caiu louco, ensandecido, perdeu o juízo, ficou completamente louco. E por causa disso foi banido do convívio social e passou a viver com os animais, molhado pela relva da terra e comendo grama como os animais. Deus o julgou de imediato e repentinamente. Mas os imperadores romanos, eles também achavam que eram deuses. Uma das grandes dificuldades da pregação do Evangelho nos dias de Paulo é porque a maioria das pessoas dentro do Império Romano, da ordem romana, da Pax Romana, a maioria das pessoas cultuavam o imperador. E tinham nichos, altares, imagens do imperador, de César, e se prostravam diante dessas imagens, curvavam-se diante delas e cultuavam aquele homem como se ele fosse um deus. Óbvio que pelo poder e por tudo quanto conseguiram construir, o Império Romano era uma coisa realmente extraordinária. As leis, a Pax Romana, a economia, a ordem mundial, o que eles conseguiram construir em termos de ordem, de domínio, de estabelecimento de poder, de crescimento econômico, era grandioso e extraordinário. E daí, para acreditar que era um Deus, foi um passo muito pequeno, e não faltavam adoradores e bajuladores para queimar incenso para o imperador. Então os imperadores romanos achavam que eram deuses. E agora, o mais recente na história, no século passado, nós ainda tivemos alguns casos como esse. O Hitler, que se achou um Deus, filho da divindade, orador eloquente, que pega uma nação enfraquecida, desmoralizada, e com seu discurso, com a sua retórica, com a sua capacidade de iludir, ilude uma nação inteira, e lança essa nação numa guerra mundial, onde mais de 200 milhões de pessoas morreram por decisão humana. O imperador japonês, que até então, até a Segunda Guerra Mundial, se achava divino, Deus e filho da divindade. Fernando de Moraes, esse escritor brasileiro, escreveu um livro sobre as colônias japonesas no Brasil, principalmente no Noroeste paulista. O livro se chama Corações Sujos, ou os Tokotai, que era a designação daquele povo que vivia nas colônias.
os japoneses que viviam nas colônias, eles não acreditaram que o imperador havia se rendido. Como é que alguém divino como o imperador, filho dos deuses, que nunca havia perdido uma guerra, como é que agora ele havia se rendido? Isso era contra-espionagem, isso era mentira do governo brasileiro junto com os aliados para poder enganar os japoneses. E tomados dessa ideia, eles começaram a matar nos centros urbanos japoneses mais esclarecidos, que falavam o português, que tinham acesso aos meios de comunicação e que entenderam que o imperador havia se rendido. E esses japoneses que não admitiam que o imperador pudesse se render, começaram a matar os outros japoneses. Então, ao longo da história, nós vamos encontrar alguns homens que, tomados de poder, que empoderados pela posição de governo que ocupam, sobe ao coração ou permitem subir ao coração esse sentimento de poder e de arrogância ao ponto de quererem confrontar Deus. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça a voz? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Consegue imaginar a cena? Moisés, que tinha tido uma experiência com Deus, que tinha visto a manifestação, ouvido a voz de Deus, que sabia quem Deus era, obedecendo à voz do grande Deus, do único Deus, chega até Faraó e diz: Faraó, o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, está lhe dando uma ordem: liberta o povo, deixa o povo ir. E a resposta do Faraó foi: quem é o Senhor? O português não consegue dar para a gente as nuances, né? E a intensidade da resposta. Quando ele diz quem é o Senhor, é como se ele estivesse dizendo: só há um Deus aqui, meus amigos, e esse Deus sou eu. Não conheço outro Deus além de mim. Eu não sei quem é o Senhor, não vou dar ouvidos a Ele, e vocês vão fazer mais tijolos para vocês saberem quem é que manda nesse negócio aqui. Aí surge aquela pergunta que não se cala, né? Por que que Deus permite Faraó tratar a sua honra e a sua glória dessa forma? Por que que Deus não lhe extirpa a memória da terra de imediato? Por que que Deus não mostra para Faraó, para Moisés, para Arão, quem é que manda nesse negócio aqui, sendo ele Deus? Sabem por quê, meus queridos irmãos? Porque existe uma coisa que se chama tempo, tempo de Deus, kairós de Deus, de um Deus que governa o tempo e que sabe o momento exato de fazer as coisas acontecerem, de modo que o seu nome se torne conhecido e a sua glória seja manifesta. Porque se Deus extirpa imediatamente o Faraó, poderia não ficar evidente que era o Senhor. Poderia parecer que ele tinha tido um mal súbito, um ataque cardíaco, morrido imediatamente. Então Deus diz: eu vou mostrar para o Faraó quem é Deus, quem é o Senhor.
E Deus então começa a julgar e a desentronizar todos os deuses presentes no Egito. Haviam vários cultos a várias divindades ali dentro do Egito. Então Deus, pouco a pouco, disse para Moisés, que o Moisés ficou em maus lençóis. Uai, Senhor, não é mineiro não, né? Mas falo uai. Uai, Senhor, nós te obedecemos, fomos até o faraó, em teu nome nós falamos, fomos procuradores do Senhor, o faraó zombou da gente, zombou do Senhor, oprimiu mais ainda o povo, e o Senhor não fez absolutamente nada. Que esparrela é essa? E foi isso que o faraó fez. Quando Moisés chegou, olha, o Senhor está dizendo, deixa ir o meu povo, não sei quem é o Senhor, não lhe ouço a voz, não lhe obedeço, e não deixo vocês irem, e vocês vão trabalhar mais pesado agora. E porrete neles, e o pau come, e eles têm que trabalhar mais pesado ainda. Aí o Moisés, Senhor, não estou entendendo nada. Afinal de contas, é o Senhor que é Deus ou é o faraó mesmo? É, irmãos, é isso aí. Aí Deus disse, calma, Moisés, você não conhece o tempo, nem tem uma visão clara dos meus propósitos, dos meus planos, mas eu vou mostrar para você, para Faraó, para todo o Egito e para toda a nação de Israel, quem é Deus, quem é o Senhor. Amém? Os egípcios consideravam o Nilo como um deus. Vocês sabem que já leram, que estudaram a história. O Egito, toda a cultura egípcia se desenvolve ao redor do Nilo. Porque o Nilo, com as suas enchentes, trazia fertilidade para as margens, e ali às margens do rio Nilo, toda a cultura egípcia se desenvolve. As suas plantações, a sua vida, a sua riqueza, o seu comércio, o seu domínio. O Nilo, então, era considerado como uma divindade. E o Senhor disse, vamos começar por aí. Vamos começar pelo Nilo. Vai lá, Moisés, mete a tua vara no Nilo, que ele vai, todas as suas águas se transformarão em sangue. E Moisés assim o fez. Quando em nome do Senhor ele toca as águas do Nilo, aquelas águas viram sangue. Peixes morrem, as águas ficam fétidas, eles não podem beber daquela água. A semelhança dos indianos na sua relação com o rio Ganges, essa era a relação dos egípcios com o rio Nilo. Então Deus mostra que o Nilo não é Deus e que Faraó não é Deus. E pouco a pouco, os egípcios achavam que as rãs eram deuses. E de repente, numa daquelas pragas, as rãs invadem o Egito e tem rã na cama do faraó, no pote, na panela, no forno, tudo quanto era lugar tinha rã. E o povo ficou enojado das rãs. E Deus mostrando, rã não é Deus. Os egípcios consideravam o Ra, o Deus Sol, como um Deus. E Deus, então, vamos julgar esse Deus dos egípcios. Manda trevas, que eles ficam muitos dias mergulhados em trevas, que não conseguem enxergar nem o próprio nariz. O Sol não é Deus. E na última praga, Deus, através do anjo exterminador, mata todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó, para mostrar que Faraó não era Deus, que Faraó não era filho da divindade, e nem seu filho tampouco era
Deus. Então Deus julga com o seu poder toda aquela nação, a sua idolatria, os seus deuses, as suas crenças, para que ficasse muito claro quem é o Senhor, quem é Deus. E quando nós olhamos para a história, todos esses grandes vultos que assumiram essa posição, que nessa altivez quiseram ocupar o lugar de Deus, todos eles acabaram muito mal. O Nabucodonosor, como já lhes disse, acabou pastando grama no meio do mato e debaixo do orvalho dos céus. Os imperadores romanos, quando nós lemos a história desses imperadores, alguns mais doidos do que doido de pedra, capazes de maluquices, como Nero, que incendeia Roma, que mata sua mãe, manda matar seu filho, num arrobo de loucura e de temor de perder a sua posição de domínio. É de arrepiar a história desses imperadores, história de incesto, história de morte, de assassinato, história de loucuras e de maluquices, mas se achavam deuses e filhos da divindade. O Hitler, que causou todo esse transtorno no século passado, quem é o Hitler? Quando a gente vê alguma cena caricata daquele sujeito de bigodinho, a gente imagina, olha o louco. Olha o louco que por pouco não põe fogo no mundo inteiro. O imperador japonês, que também se considerava Deus, teve que se render ao poderio militar dos americanos. Deus usa a arrogância do faraó, a sua prepotência, para quebrantá-lo e para lhe mostrar quem de fato e de verdade é Deus. Até onde Deus permite as pessoas irem nessas loucuras? Por que Deus não interfere de imediato? Por que Ele não manifesta a sua glória e o seu poder de imediato? Ele não o faz porque o tempo, o momento, a história, o jeito, a hora de fazer as coisas lhe pertencem. O Moisés, que ficou em maus lençóis, gostaria que Deus agisse imediatamente, que Deus desbancasse o faraó de imediato. Assim como João Batista, que morre debaixo da opressão de Herodes, queria que Deus manifestasse a glória de imediato. Mas há tempos, momentos que pertencem a Deus e são usados única e exclusivamente de acordo com a sua competência e a sua vontade. Parece que Faraó está zombando de Deus. Parece que o Senhor não é nada diante de Faraó. Mas pouco a pouco, em cada uma daquelas pragas, em cada uma das manifestações do seu juízo, Deus foi revelando a sua glória e revelando o seu poder. E nós chegamos nos dias atuais, em que os homens, de um modo geral, empoderados pela ciência e pela tecnologia, estão achando que podem prescindir e que podem zombar de Deus. Algumas coisas me assustam profundamente. A primeira delas é a arrogância do faraó.
como alguém em sã consciência, como um ser humano criado, limitado, ousa zombar de Deus? Como é que um ser humano em plenas faculdades, domínio das suas faculdades, em pleno juízo, como é que ele tem a coragem e a ousadia de zombar de Deus, dizendo: quem é o Senhor? Não vou ouvir a sua voz, não vou obedecê-lo, não vou deixar o povo sair, quem manda aqui sou eu. Me assusta. Mas a outra coisa que me assusta profundamente é Deus não exterminá-los de imediato. É Deus não julgá-los imediatamente. Mas é Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia e poder, permitir que o tempo passe e pouco a pouco dando-lhes mostras de que, na verdade, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Com o avanço da tecnologia e da ciência, principalmente no final do século XIX, produção industrial no seu auge, dominamos a natureza, dominamos o tempo. Antigamente, quando não tinha energia elétrica, nós ficávamos sujeitos ao tempo natural. As pessoas trabalhavam até o pôr do sol. Quando o sol se punha, não tinha mais o que fazer. Não dava para fazer mais nada. Era hora de dormir, de recolher. E quando o sol aparecia novamente, voltava-se ao trabalho e às atividades. Agora, com a energia do carvão, do vapor, a energia elétrica e outras formas de energia, o homem dominou o tempo. As pessoas trabalham hoje 3 turnos. As empresas não param em momento nenhum, porque dominaram o tempo. Dominaram a capacidade de produzir. E já não pensam mais em Deus. Outro dia, conversando com os alunos do seminário, e eu lhes dizia que quando nós éramos pequenos, ou melhor dizendo, quando eram mais novos, porque pequenos somos até hoje, eu lembro que quando não chovia, quando dava esse tempo de seca, minha mãe virava para a gente, meninos, molecotes, fazia a gente tirar a água da cisterna, encher o balde e ir lá no pé da cruz, jogar água no pé da cruz para poder chover. Uma inocência, uma ignorância diante do mundo científico. Porque hoje, quando nós queremos saber do clima, o que nós fazemos? Esperamos aquela profeta do clima-tempo que vai aparecer na televisão e o outro pergunta para ela: e aí, como é que vai ser o clima durante essa semana? Olha, pelo efeito El Ninho, a convergência das nuvens, dos calores, etc e tal, as ondas de ar quente e de ar frio que está vindo do Atlântico e não sei de mais onde, vai chover ou não vai chover? E todo mundo acredita. Não precisamos mais de Deus. Dominamos o tempo, dominamos a natureza e achamos que Deus está morto. E muitos zombam de Deus, à semelhança do faraó. E a pergunta é: por que Deus permite? Por que Deus não interfere? Por que Deus não mostra a sua glória? Por que Deus não mostra o seu poder? Por que Deus não julga todas essas coisas, essas zombarias? Essa foi a pergunta do Moisés: Senhor,
nós falamos em teu nome, dissemos que tu és o Senhor, o grande Deus, e fomos em teu nome até Faraó, e o Senhor não fez nada, e agora a gente está aqui com essa cara de tacho. E a resposta de Deus foi: calma, Moisés, calma, o tempo me pertence, vai chegar o dia, vai chegar a hora, o dia do Senhor, em que a glória do Senhor vai ser manifesta, e a sua glória vai cobrir toda a terra. Amém? Vai chegar o dia, vai chegar a hora, em que a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que o Senhor vai manifestar a sua glória. E naquele dia, todos se curvarão e reconhecerão que Ele é Deus. Alguns para a vida e outros para a perdição eterna. Mas vai chegar o dia. Amém?